O som da máquina de cartões cortava o ar, repetitivo e agudo. A fila se arrastava, rostos encolhidos em desespero silencioso. Carlos observava. Ele sentia a pressão dos olhares, como se carregasse um peso invisível. O aroma de café amargo pairava no ar, misturado ao suor e ao medo. Um homem bem vestido, com um terno de risca de giz, estava à sua frente. O brilho de seu relógio chamava a atenção. Carlos murmurou um bom dia. O homem não respondeu. A expressão dele era de desdém. O caixa de supermercado manteve a cabeça baixa, a sensação de invisibilidade crescente. Havia uma piada sobre a fila de um banco, pensou Carlos. A única coisa que sobra é a paciência. Ele queria rir, mas não conseguia. O calor do ambiente formava um peso sobre sua pele, como se cada gota de suor fosse uma condenação. O homem à sua frente virou-se. Olhe, um miserável na fila, zombou ele, rindo. Outros clientes se viraram, alguns sussurrando, outros rindo. Carlos sentiu a raiva borbulhar dentro dele. Ele sempre era o alvo, o Zé Ninguém. Senhor, só quero, murmurou, mas a voz foi engolida pelo riso. Ele fechou os olhos, tentando se isolar daquele momento. A humilhação apertava seu peito, como uma mão cerrada. Finalmente, chegou sua vez. Carlos respirou fundo, o cheiro do papel moído e da poeira da contabilidade misturava-se com seu próprio desânimo. Ele se aproximou do caixa, as mãos trêmulas enquanto digitava a senha. 2 cliques. O monitor brilhou. Carlos olhou para a tela. Os números dançavam, mas, de repente, tudo ficou paralisado. O som do ambiente desapareceu, como se um manto de silêncio tivesse caído sobre ele. O coração de Carlos disparou, mas não por causa do medo. Aquela soma não era possível. Seus olhos se arregalaram. O saldo pulsava na tela, como um símbolo de um mundo no qual ele nunca havia pertencido. Cada número gritava uma verdade que ele nunca sonhara. Senhor, espera, sua voz falhou. O homem de terno virou-se, a zombaria transformada em incredulidade. Outros também se aproximaram, olhares curiosos, rostos de espanto. Carlos sentiu o chão se movendo. As luzes pareciam brilhar mais intensamente. O calor do momento, a tensão da situação, tudo se misturava em um redemoinho de sensações. E então, num instante fatídico, suas pernas cederam sob o peso da revelação. Desmaiou. Um silêncio absoluto. O que aconteceu com Carlos? Carlos observa os rostos ao seu redor. O chão branquíssimo do banco reflete luzes fluorescentes, criando sombras longas e frias. Ele se move entre pessoas que falam alto, seus risos ecoam como insultos. A fila avança lentamente. O cheiro de café e papel moeda se mistura no ar. Ele tenta se distrair, conta os passos de um homem de terno, que caminha arrogante. Esse poderia ser eu, pensa Carlos, enquanto a boca seca se recusa a deixar escapar palavras. Suas mãos tremem ligeiramente. O olhar do banqueiro o atravessa como se fosse um fantasma, invisível, indesejado. Ele já sabe o que vai ouvir. Próximo, grita o banqueiro, sem olhar para cima. Carlos dá um passo à frente, hesitante. O som do seu coração ecoa em sua mente. Ele tenta se lembrar do motivo de estar ali. A conta do aluguel, as contas do supermercado, a dignidade que parece escorregar entre seus dedos. Bom dia, senhor. A voz de Carlos é tão baixa que se perde no latido do caixa eletrônico. O banqueiro, com um movimento brusco, ergue uma sobrancelha. Quanto você tem na conta? O tom é ácido. Carlos sente um frio na barriga. É apenas um número. Mas é o número que define quem ele é. O banqueiro ativa o computador. O ruído das teclas é uma sinfonia de desapreço. Carlos observa os olhos do banqueiro se videnarem, quase em desdém. A tela ilumina o rosto do caixa, um brilho que revela seu saldo. R$ 150? Isso é tudo que você tem? O banqueiro ri, um riso que ecoa pela sala, abafando os murmúrios dos outros clientes. A risada é como um tapa na cara. As pessoas ao redor viram a cabeça, algumas esboçam sorrisos satisfeitos. Carlos sente o calor subir em suas bochechas, um incêndio de vergonha. No próximo caixa, talvez?
O banqueiro fala com um tom de desprezo, gesticulando como se Carlos fosse um inseto. A fila é longa. Carlos morde a língua, a pressão nas mãos aumenta. Ele quer gritar, mas o grito é abafado pela dor. Esse desprezo, eu não sou invisível. A voz interna ecoa sua indignação, mas o corpo permanece paralisado. Senhor, espere, a frase sai entre os dentes, uma súplica embaraçada. O banqueiro vira-se, o olhar cortante. Vá embora. E então, como se todos os seus anos de invisibilidade se concentrassem naquele instante, a tela do computador brilha como um relâmpago. O saldo, o número. Carlos desmaia antes que a compreensão venha. O som do corpo colidindo com o chão é um eco vazio. As vozes se aquietam. O mundo inteiro parece ter congelado. A pergunta paira no ar: como ele chegou a esse ponto? Carlos observa a fila se arrastar como um rio de rostos impassíveis. O ar está pesado, carregado de murmúrios e o som de moedas tilintando em bolsos. Ele ajusta o uniforme, o tecido áspero arranha sua pele. A caixa registradora à sua frente piando a cada produto. Um eco de insignificância. Um homem passa, arrogante, com a confiança de quem carrega o mundo nas costas. O banqueiro. Carlos mal consegue encontrar espaço para respirar ao lado daquela presença imensa. Uma gravata vermelha brilha, como um farol de riqueza. O homem se dirige à fila com um sorriso desdenhoso. Por que estão todos tão lentos? Tenho compromissos a cumprir, vidas a mudar. O eco da risada dele cortando o ar. Ele se vira e faz um gesto exagerado: vá, apenas abra caminho para os que têm, não para os que precisam. As palavras escorrem como veneno. Carlos sente o peso delas, um arranhão profundo em sua alma. Ele observa as expressões na fila, os rostos cansados, envergonhados, mas também há um fogo. Uma revolta silenciosa. O banqueiro se aproxima do caixa. Um prazer. Espero que você não me faça esperar, como todos esses pobres, certo? A voz é um sussurro autoritário, como se ele estivesse falando com um inseto. Emocionalmente, Carlos se encolhe. O que ele tem a oferecer? Nada. Enquanto Carlos passa os itens, o banqueiro faz alarde de suas conquistas. Esse mês, viajei para Londres, Paris. Tudo pago à vista. Ele faz uma pausa dramática. Diferente de pessoas que precisam aguardar cada centavo. O olhar dele é um raio de desdém, cravado em Carlos. Os produtos deslizam pelo caixa. Um pacote de arroz, uma lata de feijão. Carlos tenta se concentrar. A única coisa que deseja é o silêncio, mas a arrogância do homem reverbera em seus ouvidos. Você não se cansa de ser invisível, meu amigo? Como é que vive assim? Carlos sente um calor subir pelo corpo. O rosto do banqueiro brilha como se estivesse em uma vitrine. Desmerecendo todos os outros, só porque estão na fila. O desespero ecoa em sua mente. E então, a tela brilha. O saldo da conta do banqueiro surge, como uma revelação. Os números dançam, um espetáculo grotesco. Carlos não consegue desviar os olhos. Uma voadora de realidade. O banqueiro, ainda se gabando, não percebe a sombra que corre por seu rosto. Se você está sentindo isso, se inscreva, essa transformação está só começando. O banqueiro ri. Mas algo escorrega. Os olhos de Carlos estreitam. O homem parece perder a cor. E, antes que o orgulho possa se manifestar, o banqueiro desmaia. O silêncio é um grito ensurdecedor. Carlos sente o mundo parar. O que ele acabou de testemunhar? Por que ele é assim? Carlos se aproxima do caixa eletrônico, o chão de ladrilhos fria sob seus pés. Ouvindo o tilintar de moedas ao fundo, ele observa a tela que brilha, um convite e um desafio. O banco está barulhento, as vozes são murmúrios indecifráveis, mas para ele, tudo é um eco distante. Ele desliza o cartão, o plástico desgastado se encaixa perfeitamente, como se já soubesse onde deveria estar. As luzes piscam, um bip seco corta o ar. O que ele sente? Calor. Dos dedos ao pulso, um formigamento. Vamos, só um segundo. A voz de um cliente atrás dele é impaciente. Carlos engole em seco. A pressão aumenta.
O botão é um botão, mas parece uma porta, uma entrada para outra realidade. Ele se perde em pensamentos. Se o saldo for positivo. Não, não pode ser. O que pensam de um caixa de supermercado? A tela carrega, e ele se lembra do banqueiro. O olhar de desprezo, o sorriso debochado. Aquela frase cortante, você ainda sonha em ser alguém, não é? Ninguém percebe seu valor. Nenhuma conexão, apenas máquinas e cifras. O pequeno círculo giratório na tela para. Um lampejo, e então os números aparecem. Seu coração pula, não por conta da emoção, mas pela incredulidade. Ele fita a tela, o mundo ao seu redor se dissolve. As vozes, o murmúrio, tudo se desintegra. Desculpe, senhor. Uma mulher à sua esquerda murmura, sem entender. Mas ele não escuta. Ele se ajoelha, a fragilidade de suas pernas não condiz com a ferocidade da revelação. Os números são altos, muito mais do que ele jamais imaginou. É como se a tela estivesse gritando, acredite em você. E nessa fração de segundo, tudo muda. O ar fica espesso. Ele toca a tela, sentindo a superfície fria como uma realidade que ele nunca teve. O que ele estava prestes a descobrir não era apenas um saldo, era uma possibilidade. O banqueiro, as palavras cruéis, tudo isso se torna irrelevante. Uma mão nas costas, um empurrão. Apresse-se. Um cliente mais atrás, sua frustração se transformando em pressa. Mas Carlos não se mexe. O choque ainda pulsa em suas veias. Ele toma um fôlego, cada respiração se torna um sopro de coragem. E então, a tela treme. O que ele vai fazer com essa nova verdade? As dúvidas invadem sua mente. Em meio ao caos, um pensamento se destaca, e isso muda tudo. E, sem saber a resposta, ele levanta os olhos. O que será que ele vai descobrir agora? Carlos ajusta a gravata que já não serve. O tecido rasgado do paletó não disfarça o esforço de estar ali. Ele mergulha no cheiro de papel moeda e café requentado que permeia o banco, enquanto a fila avança lentamente. O banqueiro, com o cabelo cuidadosamente penteado e um sorriso que escorrega para o deboche, ergue a cabeça. Ele observa Carlos com um olhar que diz: você nunca deveria estar aqui. O som dos sapatos de couro batendo no chão ecoa como um julgamento. Próximo, grita a voz do caixa, como se chamasse um objeto, não uma pessoa. Carlos avança, a palma da mão suando em seu bolso. Ele tenta pensar em outra coisa, mas a tensão é palpável. O banqueiro, um homem bem vestido em uma camisa de seda azul clara, inclina-se para a frente. Desculpe, você tem certeza de que está na fila certa? Não percebe que esse banco não é para pessoas como você? Silêncio. Carlos sente um calafrio, mas há um fogo que começa a crescer dentro dele. Ele desvia o olhar, foca no piso de ladrilho, nos rostos de quem observam. O calor se espalha pela sua pele e ele solta um sorriso nervoso, um instinto de defesa. Não estou aqui para brincadeiras, ele murmura. Os outros clientes riem, um som frio que corta o ar. A indignação queima em seu peito. Não sou invisível, pensa. O banqueiro, satisfeito com o espetáculo, já olha para o próximo cliente, desprezando Carlos como se fosse um arquivo empoeirado. Nesse instante, um sussurro se espalha pela fila. Alguém comenta sobre o saldo da conta dele, um boato que se espalha como um vírus. Carlos sente o olhar de todos sobre ele, como se fosse um animal em exibição. Senhor, espero, Carlos tenta intervir, mas as palavras não saem. O banqueiro, divertido, segura o celular como se fosse um troféu. Ele toca na tela, desfrutando do momento. Vou ficar feliz em lhe ajudar, depois que você me mostrar o seu saldo. Aposto que é de menos de R$ 5. Os risos aumentam, enquanto o sangue de Carlos ferve. Ele consegue sentir o calor dos olhares, a sensação de estar sendo despido por dentro. Isso não vai acabar assim, ele pensa, fechando os punhos. Eu não sou um número. E, enquanto o banqueiro se inclina para trás, gargalhando, a tela do celular brilha na frente dele. O saldo de Carlos aparece. O banqueiro para. A risada morre. Silêncio. Carlos levanta a cabeça. O mundo parece desvanecer. É agora ou nunca. O que ele fará?
O som do ar-condicionado é cortante. O cheiro de papel e café ralo predomina. O banco está cheio, mas Carlos sente como se estivesse em uma bolha. As vozes se misturam em murmúrios e ecos, mas ele é invisível. O olhar dos clientes passa por ele, sem notar. Ele mexe no celular, distraído. Com uma respiração profunda, toca na notificação. O brilho da tela reflete em seu rosto cansado. O saldo da conta. Um número. Um número que poderia ser mais do que apenas uma sequência de dígitos. Os rostos ao redor parecem se distorcer. O banqueiro, com seu terno impecável, está na fila. Carlos se lembra do desprezo nos olhos do homem quando zombou dele, da maneira como falava, como se Carlos fosse uma simples sombra. 5.000 reais? Isso é tudo que você tem? E riu. A gargalhada reverberou no ar, como um eco cruel. Carlos se pergunta se um dia será visto. Ele hesita. Olha para o número. O coração dele, que ele não sabia que estava parado, começa a vibrar. Um saldo inesperado. A expectativa explode como um balão prestes a estourar. Ele se permite sentir uma faísca de esperança, mas logo teme que a realidade o quebre. Os olhos dele se estreitam. O número brilha em neon na tela. O que isso significa? Ele tenta raciocinar, mas a mente gira rápido demais. Todos os olhares parecem convergir para ele, como se a fila do banco estivesse observando sua reação. O banqueiro, que agora parece mais um predador, continua a avançar. Carlos sente a mão suar, o telefone escorregando entre os dedos. A temperatura do ambiente aumenta. O murmúrio da fila é um fundo ensurdecedor. Ele não consegue desviar o olhar. O número na tela brilha intensamente, como um farol em meio à tempestade. O que poderia mudar tudo? Ele se pergunta se finalmente seria visto, se finalmente teria respeito. Cada célula do corpo dele grita por mudança, por um reconhecimento que nunca teve. O desespero e a esperança se chocam. O equilíbrio frágil entre o que é e o que poderia ser. Ele respira fundo, tentando se manter firme. Mas a tensão é palpável. O banqueiro se aproxima, os olhos gotejam desprezo. Carlos sente a pressão subindo, e, em um segundo, tudo se transforma. Um apagão no cérebro. A tela do celular brilha intensamente e então tudo escurece. Carlos desmaia. O que está prestes a acontecer? Carlos observa a cena à sua frente. O banqueiro, bem alinhado em seu terno grisalho, segura um copo de café enquanto destrói o sonho de um homem que havia pedido uma linha de crédito. O sorriso em seu rosto parece escavar a dignidade do solicitante. Você realmente acha que pode ser aprovado? Olhe para você. O riso ecoa. O caixa de supermercado sente uma pontada no estômago. Ele já esteve nessa posição, na linha de frente da humilhação. O banco está cheio, mas Carlos se sente invisível. Pessoas distraídas, murmúrios, o tilintar dos trocados numa caixa registradora distante. O cheiro do café é forte, quase enjoativo. Ele tira os olhos do banqueiro e busca um ponto fixo na parede. Um pôster desbotado de uma viagem ao Caribe. Conhece bem o lugar, uma utopia distante, assim como o respeito que tanto deseja. Senhor, por favor, ouça a voz do homem diz ainda em desespero. Carlos observa as mãos trêmulas do solicitante. Ele foi um miserável como aqueles, e por um instante, lembra-se dos risos abafados no supermercado, das críticas sussurradas sobre seu uniforme amassado. A raiva começa a borbulhar. Ele pressiona a palma da mão contra a bancada, a madeira fria contra a pele o traz de volta. Não seja mais uma estatística, pensa. Ele precisa ser mais. O banqueiro continua. Você acha que pode ter uma vida melhor? Olhe para o seu saldo. É tão ridículo que... Carlos fecha os olhos por um segundo. Um silêncio ensurdecedor. Ele respira. O peso daquelas palavras não pode ser a verdade do seu futuro. O banqueiro ri novamente, mas agora algo muda. Um tremor de dúvida no olhar dele. Carlos abre os olhos. E se? E se ele pudesse se levantar? As pessoas ao redor começam a notar algo no ar. Um murmúrio. O banqueiro se apercebe das olhadas. Ele hesita, o sorriso vacila.
Carlos finalmente se move. Pé direito primeiro, depois o esquerdo. Um passo, dois. O chão sob seus pés parece mais firme. O coração de todos bate em conjunto, um compasso estranho de esperança. O banqueiro observa. A frustração ganha contornos na sua face. O caixa enxerga um novo horizonte. A luz do dia que entra pela janela, reflete a esperança. E aquela pergunta ressoa em sua cabeça: posso me levantar? Uma troca de olhares, toda a sala parece conter a respiração. O banqueiro abre a boca mais uma vez. O que ele vai dizer? Carlos observa as pessoas na fila do banco. O cheiro do café da máquina do lado parece misturar-se com o suor nervoso dos clientes. Ele se agarra à barra do balcão de atendimento, a madeira fria contra suas palmas. O murmúrio é constante, um zumbido de vozes misturadas. Ele repara em um banqueiro, de terno impecável, alheio ao mundo. O homem ri, sua risada ecoa leve, fina, como se estivesse acima da realidade. Carlos aperta os dentes. O tempo é esticado. Ele sente a pressão nas têmporas. A fila avança lentamente, cada passo um lembrete da rotina monótona em que se afunda. Um cliente à sua frente entrega um documento, e a expressão do banqueiro muda. O sorriso desaparece. Carlos franze a testa, um frio na barriga. Algo não está certo. O banqueiro murmura algo inaudível, mas a indignação na expressão é clara. Ele gesticula com as mãos, como se tentasse afastar uma mosca, e Carlos capta um pedaço inadmissível. O que foi isso? Ele não consegue desviar o olhar. O banqueiro lança um olhar de desprezo para o homem da fila. Um homem comum, roupas surradas, mãos rugosas, que parece não ter a menor ideia do que está acontecendo. O coração de Carlos acelera, mas não por empatia. Não. É uma inquietação, um eco de seu próprio lugar na sociedade. Não sou invisível, ele se diz, mas a voz dentro é fraca. Ele sente a pele arrepiada, como se o banco estivesse cheio de eletricidade estática. O banqueiro se inclina, sussurrando. O homem comum balança a cabeça, confuso. A tensão é palpável. Outras pessoas percebem, agora também se viram. Carlos sente o peso dos olhares. Eles não olham para o banqueiro, olham para o homem. E o que está acontecendo, na verdade? Todos aguardam o desfecho. Ele tenta se lembrar de como é ser notado. O silêncio pesa, e a cena está se desenrolando como um filme que ele não pode pausar. Então, o banqueiro puxa um dispositivo do bolso. A tela brilha. A iluminação do banco cria sombras estranhas em seu rosto. Carlos não consegue entender o que está ali, mas o rosto do banqueiro empalidece. O homem comum olha para a tela, olhos arregalados. O ar se torna denso, e a sala parece encolher. Carlos se ergue um pouco, não quer perder nenhum detalhe. O que ele verá? O que aquele dispositivo revelará? O futuro parece estar prestes a mudar. Ele mal respira. O homem, por um momento, parece triunfante. O banqueiro, tenso, engole em seco. Se você acredita nisso, deixa o like. O pingar da gota de suor do banqueiro ecoa como um alerta. O que estará prestes a ser revelado? Carlos observa a cena diante dele, a fila no banco, o ar pesado de expectativa. Ele está na linha do caixa, a rotina embutida em seus movimentos. Um cliente avança, mal disfarçando o desprezo ao olhar para o miserável que está ao seu lado. O banqueiro, bem vestido, afunda as mãos nos bolsos da calça, o olhar farisaico. Aguarde um momento, por favor, diz, enquanto ignora o pedido de um homem que parece mais um espectro. Carlos vê o homem mais velho, os traços marcados pela vida, as mãos trêmulas segurando um papel amarelado. Ele se aproxima do caixa, as vozes ao redor tornam-se um murmúrio indistinto. Senhor, preciso. A multidão se aglomera. É um espetáculo. O banqueiro se inclina para o lado, exibe um sorriso frio, como se dissesse, olhem para o lixo. Um suspiro coletivo percorre a fila. A tensão cresce como um fio esticado. Carlos sente o peso do silêncio, um peso que se transforma em expectativa. Ele aperta as mãos contra a bancada de madeira, sentindo a dureza sob os dedos. O velho entrega o papel.
Só quero saber o saldo, diz, a voz tremida quase inaudível. O banqueiro faz uma pausa, abrindo o computador na sua frente, os cliques ensaiados. Apenas um momento, por favor. Ele saboreia o momento, deixando a expectativa pairar como um fardo sobre todos. Carlos observa as expressões, cada um deles esperando um espetáculo. Um grito. Uma queda. O velho se encolhe, os olhos cheios de uma mistura de esperança e resignação. Carlos sente sua própria pulseira de relógio apertar, cada segundo se arrastando. O banqueiro entrega o resultado com um sorriso cínico. Saldo, R$0. O riso ecoa na sala, um som agudo, cortante. O velho parece desmoronar, a vergonha pesando mais do que suas economias. Então, algo muda. O velho ergue a cabeça, os olhos brilhando com um fogo que Carlos nunca viu antes. Você não sabe quem eu sou, diz, a voz agora firme, como aço. A multidão se cala. E Carlos, segurando a borda da mesa, percebe a transformação. O homem não é um miserável. Nunca foi. O velho avança, um passo à frente, e a sala suspende a respiração. O que todos estão esperando? A fila avança lentamente. Carlos, com a cabeça baixa, observa o chão polido do banco. O som do ar-condicionado é abafado, quase como um sussurro que tenta cortar o tédio. Ele não está aqui por escolha. O caixa é seu refúgio, mas este lugar onde se sentia invisível agora o expõe. À sua frente, um banqueiro de terno ajusta a gravata com um gesto de desdém. As conversas em volta são uma mistura de risadas forçadas e reclamações sobre taxas. O banqueiro ergue um olhar desdenhoso para Carlos, apenas um caixa, um nada no mundo deles. Vai sair da fila, amigo? Pergunta, com um sorriso que mais parece uma ameaça. Silêncio. O chão, a luz fluorescente, o cheiro de café muito forte. Carlos engole seco, a voz falhando. Só um momento. A resposta é mansa, mas ecoa dentro dele como um grito. Como ele chegou aqui? A lembrança da noite anterior, das moedas nas palmas das mãos, a conta de luz atrasada, o jantar de arroz e feijão. Olhar todos os dias seu reflexo no espelho, a frustração pintando sua pele. Você é mais que isso, sussurra para si. Mas o que de fato ele tem? O que pode mostrar? A fila encolhe, e Carlos avança um passo. Uma sensação estranha invade seu peito. A pressão de uma decisão. Ele respira profundamente, o cheiro a café queimado enche suas narinas. As palavras travadas na garganta. Um movimento, e ele puxa o celular do bolso. A tela brilha intensamente, e Carlos hesita, a pulsação nas têmporas crescente. Um toque e tudo muda. As cifras dançam na tela. 6 zeros. Os olhos do banqueiro se arregalam, o sorriso desaparece. O murmúrio da fila se transforma em um silêncio denso. A cor da pele de Carlos se intensifica. Ele não está mais invisível. E a verdade? Uma onda de calor sobe pela sua espinha. Ele sente o olhar dos demais sobre ele, a incredulidade, a vergonha e a desconfiança. Como assim? Alguém sussurra. É um ataque à visão que todos tinham dele. Carlos se levanta. A certeza toma conta. Ele se recusa a baixar a cabeça agora. Uma risada ecoa na multidão. O banqueiro, tentando recuperar a compostura, pergunta timidamente: isso é um erro? Carlos sente cada olhar, cada respiração. A tensão é palpável. Ele se vê no espelho, reflete um homem que não tinha sido visto. E agora a verdade está exposta. Ele se prepara para responder, mas a voz falha. O que dirá? O que acontecerá em seguida? O clima muda, a sala parece girar. O que vem agora? Silêncio. Espera. A resposta está prestes a mudar tudo. Carlos observa as pessoas na fila do banco. O tic-tac do relógio ecoa, uma batida insistente. Ele sente o peso do olhar do banqueiro, ambulante e arrogante, encarando o miserável à sua frente. Este momento parece durar horas, mas é apenas um instante. O banqueiro se aproxima. Os sapatos brilhantes fazem eco no chão de granito. Carlos sente o frio da superioridade emanando de cada passo. Ele desvia o olhar, os dedos deslizam sobre a ficha desgastada em sua mão.
Próximo. O banqueiro anuncia, a voz ressoando como um golpe de machado. Carlos avança, um zumbido em seus ouvidos. O cheiro do café fresco se mistura ao desespero de sua realidade. Nome? O banqueiro o interrompe, impaciente. Carlos. A palavra sai entre dentes cerrados. Ele se pergunta se é apenas um número em uma fila, um corpo invisível no sistema. Enquanto o banqueiro faz perguntas, Carlos observa seu rosto, olhos frios, lábios finos, um homem que nunca viu o submundo. Saldo? Pergunta o banqueiro, quase zombando. A tela brilha, uma luz azul hipnotizante. Carlos se pergunta se ali está a definição de sua existência. Ele não tem um centavo a mais, mas tem a dignidade que o banqueiro não pode ver. Um clique, um deslizar. O banqueiro para. A expressão no rosto dele se transforma. Os olhos se alargam num misto de incredulidade e pavor. Carlos mal percebe, seus pensamentos navegam em águas turvas. O que aconteceu? O tempo estancou. O burburinho ao redor desaparece, como se um manto de silêncio o envolvesse. Como isso é possível? O banqueiro murmura, a voz embargada, quase um sussurro. A sala cheia parece se esvaziar. O ar fica denso, a pressão aumenta. Carlos sente a adrenalina. Uma onda de satisfação o invade, mas é rápida como um relâmpago. Uma cobrança dentro de si, olha para mim. O banqueiro, pálido, tropeça, uma mão buscando apoio na mesa. O mundo gira. Carlos sente a energia pulsar entre eles, um campo magnético de destinos opostos. Ele está começando a perceber algo, um fio de poder em sua precariedade. Outros olhares se voltam para a cena, murmúrios, sussurros. A realidade volta a se manifestar. Carlos não é mais invisível. Ele se permite sentir. Aquele momento não era apenas sobre dinheiro, era sobre reconhecimento. Sobre dignidade. O banqueiro tenta recuperar a compostura, mas algo mudou. Isso não pode ser. Ele gagueja, tentando entender. Carlos apenas observa, um sorriso discreto se formando. Agora é ele quem tem a palavra. O banqueiro se retira da mesa, um sorriso de escárnio se desvanecendo. Carlos se mantém firme, os dedos agora tensos, mas a confiança crescente. E então, uma pergunta paira no ar: como ele vai lidar com isso? Carlos ergue a cabeça, a respiração ainda pesada, enquanto as vozes na fila se misturam em um murmurinho crescente. O cheiro de café forte e papel moído invade suas narinas, mas seu foco está na figura do banqueiro, a arrogância estampada no rosto como um rótulo. Olhe para ele. Acha que pode se meter comigo? O banqueiro sorri, olhos estreitos. As palavras de desprezo ainda ecoam em sua mente. Um desprezo que sempre o acompanhou. A multidão à sua volta se aproxima, formando um círculo. Olhares curiosos. Alguém sussurra: ele tem coragem. Carlos sente o calor da atenção. Os murmúrios crescem, se transformam em incentivo. Um misto de vergonha e poder pulsa nas veias. Ele sabe que este é o momento. Você não sabe com quem está falando, diz o banqueiro, a voz baixa e cortante. Carlos sente o peso daquela frase, mas algo dentro dele se agita. Não mais. Ele não é um fantasma que passeia por entre as pessoas. A luz fluorescente do banco reflete no chão, um labirinto de sombras e brilhos. Ele dá um passo à frente, seu coração acelerado. Não para, apenas avança. Ninguém nota, mas sua mão direita se fecha em um punho. A textura fria do balcão sob os dedos reforça sua determinação. Sou apenas um caixa, certo? A ironia em sua própria voz o surpreende. A multidão se silencia, cada um segurando a respiração. Os olhares agora são pesados. Mas você vai ter que me escutar. O banqueiro tenta desdenhar. Não vale a pena, meu caro. A nonchalance dele é um desafio. A tensão no ar se torna palpável. Carlos sente um frio na espinha, mas neste instante, ele sabe que não pode recuar. Seus pensamentos correm. O que ele tem a perder? A invisibilidade. O desprezo. O peso de ser menosprezado. Ele não é mais um espectador. E então, no meio do caos, algo brilha em seu bolso, a folha de extrato que recebeu mais cedo.
O saldo. O peso da ironia. Ele o puxa, as mãos tremendo um pouco ao expor a verdade. A multidão respira fundo, uma mistura de expectativa e incredulidade. O banqueiro arregala os olhos, a expressão muda. A confiança de Carlos brilha como uma luz em meio à penumbra. Olhem bem, ele diz, a voz agora firme. Olhem para mim. O que vocês veem? O banqueiro engole em seco. Carlos avança mais um passo, desafiador. Eu não sou o que vocês pensam. E vocês vão ver. As palavras reverberam, ecoando como um grito de liberdade. O momento se estica, a multidão está prestes a explodir em apoio. Carlos sente o calor do orgulho tomar conta dele. Mas, antes que a confusão se transforme em uma onda de apoio, o banqueiro dá um passo para trás. Você não sabe quem eu sou. E assim, a sala mergulha em silêncio. Pronto para a batalha. O banco estava abarrotado. Carlos sentia o peso da rotina em cada passo. O cheiro de café aguado misturava-se ao perfume enjoativo de alguém na fila. Ele olhou para o relógio. O tempo parecia se arrastar, cada segundo uma eternidade. O banqueiro, de terno impecável, observava de sua mesa, apenas a ponta dos dedos apoiada no queixo. Ria-se daquelas almas que aguardavam, como se fossem insetos sob um vidro. Carlos soltou a respiração. A voz do banqueiro ecoou, firme e desdenhosa. Mais uma vez, você? Acha que tem chance de algo além de miséria? As palavras foram como uma bofetada. Carlos sentiu o olhar de todos sobre ele, como se o chão se abrisse. Você não me conhece, pensou. Não sabe nada sobre mim. Passos lentos e hesitantes. Ele se aproximou, o som das soleiras de sapatos no piso de cerâmica causando um eco desagradável. O banqueiro fez um gesto, quase teatral, indicando a mesa com desprezo. Por favor, economize meu tempo. Carlos apertou os punhos, a pele quente, a raiva fervilhando. Você não é melhor do que eu. A ideia de gritar estava ali, pulsando, mas a voz interna sussurrou de invisibilidade. É o que você conhece. Ele respirou fundo e olhou de volta. Os outros na fila sentiam o drama, a tensão no ar. O banqueiro, entre um sorriso cínico e um olhar desdenhoso, fez um gesto brusco, como se quisesse varrê-lo para longe. Desculpe, não aceito trocados de miseráveis. Carlos viu a conta na mesa. O saldo. Os números mudaram tudo. O banco, com sua luz fria e seu ar pesado, agora parecia um cenário de filme, onde cada olhar carregava uma história. Ele era mais do que o rótulo que o banqueiro impunha. O banqueiro se atirou em sarcasmo, mas Carlos estava impassível. Estou aqui para mudar isso. O som do papel sendo desdobrado ecoou como um aviso, um chamado de batalha. As pessoas ao redor contiveram a respiração. Ele levantou a conta, o olhar firme. As mãos tremiam, mas não de medo. A adrenalina pulsava. O silêncio estava ensurdecedor. Todos podiam sentir que algo ia acontecer. Então, o banqueiro, em um gesto de impaciência, se inclinou para a frente, a expressão mudando para incredulidade. Você não pode ser sério. A ironia grudava no ar. Carlos, em seu íntimo, estava à beira da transformação. A luta contra a opressão ardia nele. Ou posso. E farei isso agora. Um choque percorreu o ambiente. O banqueiro, desprezando Carlos, olhou para o saldo, os olhos se alargando. O silêncio se transformou em um rugido. Senhor, espere. Carlos sentiu a adrenalina. Ele podia fugir dessa, ou poderia ser o protagonista da própria história. A escolha estava diante dele. E no espelho, ele viu um reflexo diferente. O banqueiro, paralisado, tinha um único pensamento: o que eu fiz? Ele desmaiou. Carlos, agora, estava no centro do palco. A plateia aguardava, respirando fundo. Ele podia escapar ou abraçar tudo o que estava por vir. Carlos observa a fila serpenteando. O talão de cheques na mão, ele se pergunta se algum dia vai realmente precisar. O banqueiro está ali, posando como um deus do dinheiro, impassível e arrogante. Carlos sente a gravidade do olhar dos outros, como se cada um estivesse pesando sua coragem. O ambiente é abafado, o cheiro de café da máquina derretido no ar.
Uma criança chora ao fundo. Ele fecha os olhos, respira fundo. É agora, pensa. Ele avança, cortando a fila como uma faca. Senhor, espere. A voz dele ecoa, inesperada. O banqueiro vira-se, desprezo nos olhos, mas algo no tom de Carlos faz as pessoas pararem e olharem. Você se lembra de mim? Da última vez que esteve aqui? O seu riso, o jeito como zombou de quem não podia pagar? O banqueiro arqueia uma sobrancelha. A sua impassibilidade se transforma em um misto de irritação e curiosidade. Carlos se aprofunda, cada palavra uma facada. Você não sabe nada sobre nós. Sobre a vida que carregamos nas costas como se fosse um peso. Você só vê números, e hoje você vai ver um homem. Um homem que não se esconde mais. As pessoas na fila começam a murmurar, a tensão palpável. O tic-tac do relógio no fundo é uma batida acelerando o coração de Carlos, mas agora ele não sente mais medo. A coragem inunda cada célula do seu corpo. O silêncio é cortante. Ele toca na mesa do banqueiro, o frio do vidro repete a frieza da arrogância. Você se sente poderoso, não é? Fazendo piadas em cima de quem realmente luta. Eu sou invisível para você, mas hoje eu vou gritar. Falou de mim como se eu fosse nada. Não sou um número. Sou um homem, um pai, e eu tenho um nome. O banqueiro arqueja, os olhos se estreitam. O murmúrio na fila se transforma em uma onda de apoio. Carlos sente as energias mudando. Os olhares não são mais de desprezo, mas de admiração. Ele ri, mas não de alegria, de libertação. E eu vim aqui para deixar uma mensagem. Você pode ter o seu saldo, mas o valor não está nele. Está em nós. Os olhares colidem. O banqueiro tenta responder, mas a palavra morre na garganta, sufocada pela revelação. A conta de Carlos aparece na tela, um valor que ele não imaginava. O banqueiro engole em seco, seu rosto pálido. Carlos dá um passo à frente. O som do seu coração ressoa. E quem realmente é você? O desafio palpita no ar. O silêncio é absoluto. O banqueiro, ao perceber o que está acontecendo, luta para se recuperar. A expressão muda. A pressão é intensa. Carlos se aproxima. Você vai se levantar ou vai continuar se escondendo atrás do seu caixa eletrônico? O que mais ele vai revelar? Carlos observa a cena à sua frente. O banqueiro, vítima de seu próprio desprezo, se agarra à beirada da mesa, pálido como um papel. O som da multidão se transforma em murmúrio, cada palavra uma onda de apoio. Você não pode rir de alguém que nem sequer conhece. Uma voz feminina rompe o gelo, firme como aço. Os olhares se voltam. Carlos sente um calor inesperado subir pelo seu corpo, quase como uma eletricidade que percorre sua espinha. Em volta, sussurros começam a ecoar. Ele não é um miserável, é um ser humano, dispara um homem de meia idade, roçando a mão na jaqueta surrada. O banco, antes um espaço de indiferença, agora reverbera com as vibrações de um novo ânimo. Batidas de pés no chão, palmas surgindo aqui e ali. Carlos respira fundo. A dor e a vergonha que sentia se dissolvem em algo mais. Ele se levanta, os músculos tensos, mas a determinação engrossando seu peito. Quem somos nós para julgar, pensa, enquanto observa a solidariedade florescer ao seu redor. Um rapaz, com a camiseta desbotada, avança. Nós somos todos Carlos. A frase ecoa na sala, abrindo caminho para novas vozes. Um coro se forma. A coletividade é uma força bruta, um soco no estômago da opressão. As palavras são como flechas, atingindo o banqueiro, que agora parece um animal acuado. O tom de urgência se mistura ao sentimento de união. Carlos sente o calor da empatia, um alívio em contraste com a frieza do ambiente. Ele não está mais sozinho. Ele é visto. Ele é escutado. Me conta nos comentários, você já viveu algo assim? Essa pergunta desliza em seu pensamento, trazendo um ímpeto de conexão. O que aconteceu aqui transcende a situação. É sobre a luta de cada um, a busca por reconhecimento. E então, um grito. Alguém grita para a segurança, mas não é uma voz de medo. Deixe-o em paz, é um rugido coletivo.
Carlos percebe que a mudança está em suas mãos. O equilíbrio entre o desespero e a esperança balança na linha tênue de suas emoções. O banqueiro, agora mais pálido, hesita. As portas estão entreabertas. O olhar de Carlos se fixa nele, silencioso, mas firme. O que acontecerá a seguir? A multidão, como um mar revolto, aguarda uma decisão. A união faz a força. A tensão está no ar. Um passo à frente. Tudo pode mudar agora. Carlos observa a cena, a fila serpenteando como uma cobra impiedosa. O murmúrio de conversas se mistura ao chiado das máquinas de cartão. O cheiro de café recém-passado invade o ar, um contraste com a tensão palpável. Ele respira fundo, um reflexo do seu dia a dia. A sua vez chega. O banqueiro, de terno impecável, o aguarda com um sorriso condescendente. O que você está pensando em fazer aqui, Carlos? A conta do mês. A voz é um fio cortante. Carlos engole em seco, as palavras ficam presas na garganta. O olhar do banqueiro é um talho. Ele abre a gaveta e coloca um envelope sobre o balcão, bem à frente. O papel amarelado, um símbolo da sua luta. Vamos lá, mostre o que você tem. O banqueiro insiste, quase rindo. Carlos sente as palmas suadas. O toque do envelope é firme, um peso que lhe pertence. Dentro, os números dançam. Ele hesita, um segundo, um eterno segundo. O rosto do banqueiro brilha de superioridade. Aposto que você não tem mais que algumas moedas. O riso ecoa, um eco cortante. A tela do computador brilha. Carlos digita seu código. O som dos cliques reverbera como um tambor. Ele sente um frio na espinha, uma mistura de nervosismo e determinação. Por que você se importa? Sou invisível. O saldo aparece na tela. O brilho ofusca a sala. O banqueiro observa, a expressão se transforma. Dos olhos altivos ao vazio. A boca abre em uma linha reta, um silêncio que se estende como um fio de expectativa. Um cálculo que nunca viu vindo. Não. Isso não pode ser. A voz do banqueiro se quebrando. O terno engomado dobra-se sob o peso da incredulidade. Carlos hesita. O que isso significa? Ele sente um nó na barriga, se perguntar por que se importa. E então, o banqueiro desmaia. O corpo cai pesadamente atrás do balcão, uma marionete sem cordas. Ecoa o som do impacto contra o piso frio. A sala para. Olhares se cruzam, murmúrios de choque. Carlos sente o coração parar por um instante, depois acelerar. O poder que nunca teve agora flutua no ar. Ele é observado, focado. Mas, mais importante, ele se vê. O que está acontecendo? Um pensamento atravessa sua mente, um sussurro. As pessoas começam a se aglomerar, e Carlos se vê no centro. O que isso significa para ele? O silêncio pesa. Qual será o desdobramento disso? O banco fervilha. A luz fluorescente pisca. Carlos ajusta a gravata que nunca usou. O cheiro do café de algum canto distante, misturado com o odor do suor, invade suas narinas. Ele observa a cena diante dele, um banqueiro arrogante, em seu terno de grife, gargalha, enquanto aponta para um cliente em apuros. O miserável, com as mãos trêmulas, tenta se justificar. O banqueiro ri, uma risada prepotente que ecoa nas paredes. Você realmente acha que alguém como você pode ter algum valor aqui? A multidão, embalada pela arrogância, murmura. Carlos sente uma onda de raiva subir. Eles não veem, não entendem. No fundo, uma voz interior sussurra: "E se você fosse esse miserável?" Ele aperta o cartão de identidade em sua mão. Tinha um sonho. Ser alguém. A fila anda lentamente. Ele se aproxima do balcão. O banqueiro ainda rindo, desprezando o homem à sua frente. Carlos observa. O miserável sai da fila, a cabeça baixa, derrotado. Quero ver esse saldo, Carlos murmura para si, decidindo que aquele dia seria diferente. Ele avança. O banqueiro ergue o olhar, surpreso. O que você quer, caixa? Ver o saldo da conta. A voz é firme, mais firme do que se sentia por dentro. Lágrimas.
O banco se silencia. Carlos digita os números. A tela ilumina um valor exagerado. O banqueiro pálido se inclina para conferir. A multidão aguarda, contendo a respiração. Um assobio coletivo, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. O banqueiro, com o rosto em choque, balança a cabeça. Não pode ser. Ele se recompõe. Isso é um erro. Silêncio. Lentamente, as pessoas ao redor começam a aplaudir. As mãos se levantam, um estrondo de reconhecimento. Carlos, surpreso, sente as palmas ecoando. O calor dos olhares. Ele havia conquistado um momento. O banqueiro tenta se recuperar, mas a multidão não o escuta. Silêncio. Isso é inaceitável. Mas a voz dele se perde no aplauso, na euforia. Carlos ergue a cabeça. Ele está ali. De pé. O caixa que nunca deveria ter sido invisível. Os aplausos crescem, cada vez mais altos. Um título conquistado. Ele sorri, um sorriso que nunca havia sentido. A multidão, agora em frenesi, grita seu nome. E, enquanto ele se perde na aceitação, uma outra voz ecoa em sua mente: "Vi o que vem a seguir." O banqueiro vacila, sua expressão de desprezo agora distorcida por medo. A batalha não acabou. Carlos sabe que a próxima jogada será decisiva. Carlos observa a fila se alongar. Um mar de rostos apressados, cada um imerso em suas preocupações. Ele está ali, em pé, atrás do caixa, sentindo o peso do tédio e da invisibilidade. O cheiro de café forte da máquina ao fundo se mistura com o perfume de desinfetante. Sonhos esquecidos, futuros descartados. Ele se pergunta se alguém realmente o vê. A voz do banqueiro ecoa. Próximo. Ele se lembra da zombaria, do riso cortante. Miserável. A palavra choca como um soco no estômago. Um sorriso de deboche se desenha na face do banqueiro. Carlos aperta os punhos, a textura fria do balcão faz seus dedos doerem. As lembranças de outros dias, outras humilhações, emergem. O eco da risada ainda ressoa em sua mente. Ele apenas balança a cabeça, como se tentasse afastar a lembrança. O som do caixa registrando compras é como uma batida de tambor, marcando o tempo que se arrasta. Carlos observa o banqueiro contar as notas, cada movimento rápido, cada gesto desdenhoso. O homem tem tudo, ou pelo menos é o que parece. Pensamentos fervilham, e eu? O que eu sou para ele? Uma sombra. Ele espia os rostos na fila. Todos têm algo a perder, algo a ganhar. O olhar de uma mulher idosa o atravessa, carente e triste. Em um instante, Carlos compreende. A dor do desprezo não é apenas dele. É coletiva. Ele se pergunta: quem sou eu para julgá-los? Então, um movimento no ar. O banqueiro, em sua arrogância, se aproxima do caixa, um ar de superioridade estampado no rosto. A situação é surreal. O caixa desliza a tela do computador. O som do beep é um alerta. Carlos franze a testa, um misto de curiosidade e tensão. E então, a tela brilha, revelando o saldo. O banqueiro se torna um espectador de sua própria queda. Carlos sente o cheiro do medo no ar. O banqueiro, que um dia zombou dele, agora é um livro aberto de fraquezas. As mãos do banqueiro tremem. O rosto se torna pálido. Um grito interno ecoa na cabeça de Carlos: ele está acabado. Uma parte dele se sente bem. Mas o que isso diz sobre ele? O homem desmaia, caindo lentamente, como se o chão se abrisse embaixo. O banco se agita. Pessoas em volta gritam. O caos está instalado. Carlos observa a cena, a adrenalina pulsando em suas veias, mas não é apenas isso. Uma nova percepção o invade. O que ele aprendeu? Ele nunca esteve realmente invisível. É hora de se olhar no espelho e reconhecer seu valor. Olhando para o corpo desfalecido do banqueiro, uma pergunta o atormenta: e agora, o que eu farei com isso? Carlos observa o movimento do banco. Pessoas apressadas, rostos fechados, olhares vazios. Ele se sente como um espectador em um teatro, a peça não é sua.
O cheiro de café e papel misturado aos murmúrios de insatisfações e sussurros sobre contas e dívidas. Ele franze a testa, tentado a entrar na conversa, mas se retira. Inibido entre os muito ocupados. A mesa ao lado exibe um cartaz e novo serviço de microcrédito. Ele se aproxima, ouvindo uma conversa entre duas funcionárias, rindo e comentando sobre os débitos dos clientes. A risada delas ecoa em seus ouvidos, como uma música desafinada. Seu peito aperta. Insegurança e raiva se misturam. Para eles, ele é invisível. Mas aquele cartaz. As ideias começam a fluir, como água despencando em uma queda livre. Carlos imagina um pequeno negócio, um açougue, algo simples, mas que ele sempre quis abrir. O cheiro da carne fresca, o frio da câmara, as facas afiadas em suas mãos. Ele as sente. Corte preciso, a confiança de ser um mestre no seu próprio espaço, longe da fila do banco e da zombaria. Você pode fazer isso, a voz dele ecoa dentro da própria cabeça, em um ritmo crescente. Ele respira fundo, sentindo o ar fresco, as promessas liberadas. Se as pessoas não o veem, que tal construir uma fortaleza onde ele seja o rei? A ideia de um açougue se torna uma certeza pulsante. Um lugar onde ele teria voz, alguém que decidiria o que fazer com seu destino. Pessoas passam, algumas notam seu olhar distante. Um homem de terno ajusta a gravata, o olhar bem posicionado na tela de seu celular. Carlos imagina o que ele veria ali, saldo de conta na palma da mão, enquanto ele próprio tem apenas alguns trocados no bolso. Mas uma centelha brilha. Ele se levanta. O que precisa fazer não é mais apenas um sonho distante. Ele se dirige ao caixa, decidido. Cada passo sólido, cada batida de seus pés ressoando no chão de mármore frio. Quero abrir uma conta, ele diz, firme. A funcionária não levanta os olhos. Apenas busca o formulário. Aqui, por favor. O papel está gelado ao toque. Carlos sente a textura, a aspereza do papel contra os dedos. Cada letra que ele preenche redefine sua história. A raiva se transforma em determinação. Aquela página em branco se torna seu futuro. A atmosfera ao seu redor é elétrica. Ele percebe a mudança. Olhares começam a se voltar para ele, pequenas conversas diminuem. O banco, antes um mar de indiferença, agora parece palpitar com uma nova energia. Alguém o vê. Ele respira, ciente de que está prestes a saltar para um desconhecido, mas um desconhecido cheio de possibilidades. Quando a funcionária finalmente levanta os olhos, o sorriso dela é um portal, revelando uma nova realidade. Ótimo, você vai precisar de um plano de negócios, ela diz, mas Carlos já não escuta. O futuro invade sua mente. O açougue, seus clientes, as carnes, as cores, o barulho da faca. Agora ele vai brilhar, ele pensa, enquanto a luz do banco reflete em seu rosto, e a determinação toma forma. É o início de uma nova história. O banco está lotado. O ar carregado de tensão. As vozes se entrelaçam, murmurando entre si. O relógio na parede marca cada segundo como um martelo. Carlos, com a farda amassada, observa a cena. O cheiro de café entornado invade suas narinas. Ele não é apenas um caixa, é um espectador da vida alheia. 2 metros adiante, o banqueiro está na sua mesa, envolto em papéis e arrogância. O sorriso escorregadio ensaiado se esvai quando suas mãos tocam o teclado. O som dos cliques ressoa, cada tecla uma nota de uma sinfonia de superioridade. Carlos o observa, lembrando da zombaria na fila. As palavras dele ecoam na mente, em quem você acha que é? Um cliente se aproxima. O banqueiro levanta o olhar, um brilho de desdém. Qual é o saldo? O cliente, um homem de olhar cansado e roupas simples, hesita. O banqueiro cruza os braços, sua expressão se transforma em um misto de tédio e desprezo. Carlos sente a raiva borbulhando. O miserável, com as mãos trêmulas, balança a cabeça. Me deixe em paz, diz ele, a voz quase um sussurro. O banqueiro ri, um som seco e frio. Se você não pode pagar, não tem motivos para estar aqui. O clamor do banco silencia, como se o tempo parasse. A indignação de Carlos cresce. Ele se aproxima, suas palmas suam. Isso não é certo, diz em um murmurinho audível.
O banqueiro ignora, focado na tela do computador, o brilho do saldo refletido em seu rosto. Então, um estalo. O cliente, com o rosto pálido, solta um suspiro. Senhor, por favor, eu só preciso de um pouco de... A tela do banco brilha, a conta revelando números que parecem dançar. O banqueiro ri, um som vazio. Desisto. Isso não é para você. O miserável se afasta, cabisbaixo. Carlos observa. O peso da indignação é quase físico. Um estalo de garrafa quebrando ecoa na sala. O banqueiro se vira. A palidez no rosto do cliente, agora misturada à humilhação. O corpo do banqueiro endurece. O saldo do cliente pulsa na tela o suficiente para mudar vidas. O sorriso do banqueiro desaparece. A plateia se agita. Ele fecha os olhos como se quisesse apagar a cena. A expressão se transforma em choque. O que? O ar gela. O botão que ele pressionou parece um golpe de misericórdia. Carlos sente a adrenalina subir. A derrota se transforma em algo mais. Um desmaio. O banqueiro cai, um peso pesado diante de todos. O som do corpo contra o chão ressoa como um tambor. Carlos, agora em pé, a indignação fervendo em suas veias, observa. Ele sente a transição, do invisível ao foco da atenção. As faces ao redor expressam uma mistura de repulsa e fascínio. E então, em um silêncio carregado, o banqueiro se mexe, seus olhos se abrem lentamente. O que ele vai fazer agora? Carlos observa a cena. O ar pesado do banco envolve tudo, como um nevoeiro. Sussurros. Rascunhos de conversas que se entrelaçam. Ele tenta não escutar, mas as palavras dos ricos cortam como facas. Olhe aquele miserável na fila. A risada ecoa. É o banqueiro, o mesmo que zombou dele meses atrás. Carlos fecha os olhos um instante, lembrando-se da humilhação. Ele se posiciona firme, os dedos se apertam contra a barra do balcão. Se não o reconhecem, quem o fará? Um pensamento sussurrante, mas também uma faísca. O que ele poderia fazer? Nesse momento, um idoso entra. Olhos cansados, mãos trêmulas segurando um cartão surrado. Carlos percebe. A respiração do homem é um sussurro desesperado. O banqueiro intervém, arrogante. Acho que você está no lugar errado, senhor. Carlos viu o idoso hesitar, a dor no rosto dele é uma pancada no peito. O que está acontecendo aqui não é apenas um erro, é um desrespeito. Antes que a situação possa se agravar, uma decisão se forma dentro dele. Senhor, Carlos diz, a voz firme. Acho que ele tem o direito de ser atendido, igual a todos nós. Um silêncio mortal toma conta do banco. Carlos sente o olhar do banqueiro queimando em sua pele. Você não sabe com quem está falando, caixa, o banqueiro ri, mas a arrogância já não é a mesma. Vou mandar você expediente, quem vai te ouvir? A adrenalina corre pela correnteza de Carlos. Não importa. Ele é um ser humano. Merece respeito. Palavras saem como flechas. A tensão é palpável. O banco parece congelar. O idoso sorri, uma lágrima escorre pelo seu rosto enrugado. Naquele instante, Carlos se vê refletido no olhar do homem e um espelho de luta. A risada do banqueiro se transforma em um sorriso nervoso, a confiança dele agora vacila. Carlos sente o calor subir nas bochechas, o peso das expectativas em seus ombros. Ele não quer só ser visto, ele quer ser ouvido. E essa é a hora. Cada pessoa ao redor, cada espelho quebrado que ele enfrentou, tudo isso agora faz sentido. Compartilhe com alguém que precisa ver isso. A ideia desliza pela mente dele, como um mantra. Sua voz se torna um eco, ressoando entre os que o cercam. Mas antes que ele possa construir essa ponte, um olhar letal atravessa a sala. O banqueiro, agora furioso, puxa algo do bolso. Carlos sente a adrenalina. O que vem a seguir? A luta continua. Carlos observa a cena à sua frente. O banco, antes abafado pelo murmúrio incessante de papéis e vozes, agora vibra com uma energia palpável. As pessoas na fila, antes desconectadas, trocam olhares cúmplices. Uma onda de solidariedade flui. Uma mulher de cabelos grisalhos ergue a voz. É hora de mudar isso.
A frase ecoa. Um jovem, com camiseta já desbotada, grita de volta, e ninguém merece ser tratado assim. Os rostos se iluminam ao redor de Carlos. Ele sente a tensão no ar, como se cada palavra fosse uma fagulha. Carlos, em pé atrás do balcão, sente a madeira fria sob suas mãos. O cheiro de café e papel se mistura com a ansiedade que cresce dentro dele. É um misto de orgulho e confusão. Ele sempre quis ser visto, ouvido. E agora, a comunidade se levanta. O eco dos aplausos se torna música. Um homem de terno, com expressão arrogante, observa de seu lugar privilegiado, os braços cruzados. A multidão avança em direção a ele, uma maré de vozes e determinação. Carlos se pergunta: eu sou parte disso? Houve murmúrios sobre direitos, respeito, dignidade. São vozes, mas também são esperanças. Um garoto de 10 anos, segurando um cartaz que diz: respeitem todos nós, levanta o papel com força, como se o mundo inteiro pudesse vê-lo. Carlos sente uma onda de calor subir pelo seu corpo. Ele parte a mão na madeira do balcão, o tato ardendo, enquanto seu coração se aprofunda nas palavras que se entrelaçam como uma rede invisível. A cena se intensifica. O banqueiro, antes arrogante, agora parece pequeno, encurralado pelas vozes. Carlos observa, preso em um turbilhão. O que aconteceria se a multidão se unisse, se as palavras se tornassem ações? Ele nunca imaginou que pudesse ser parte de algo assim. Então, o olhar do garoto encontra o de Carlos. Uma conexão. O sorriso pequeno, mas feroz. Você pode ser a diferença, o menino parece dizer, sem palavras. Carlos sente um peso se desfazer. Estava cansado de ser invisível. Ele respiraria fundo. Juntos somos mais fortes. A frase explode, e a multidão responde em uníssono, o eco reverberando nas paredes. Carlos se vê levantando os braços, o impulso tomado pela corrente. O banqueiro recua, os olhos arregalados. A solidariedade se transforma em um grito. Carlos nunca tinha experimentado algo assim. Poder. Mudar. Ele é um deles. E, assim, entre suspiros de expectativa e um novo fervor, a multidão avança. Um novo dia se aproxima. Carlos pode sentir. Mas o que acontecerá quando o banqueiro se levantar? O que ele fará? Carlos observa o movimento no banco. O ar é pesado, uma mistura de perfume barato e desespero. As pessoas, uma fileira de rostos cansados, olham para o relógio, murmúrios se transformando em uma sinfonia de ansiedade. Ele se coloca à frente do balcão, a luz fluorescente refletindo nas suas mãos calejadas. Um banco novo. Fundado com a promessa de ética e transparência. As paredes são brancas, limpas. Um contraste gritante com os rostos de pessoas que estão ali, implorando para serem vistas. Ele até vislumbra um cartaz na entrada, e aqui, todos têm voz. Os olhos de Carlos se fixam na frase. Uma centelha de esperança. O banqueiro, senhor de terno impecável, se aproxima de um cliente. A arrogância em seu andar é quase palpável. Carlos já viu esse filme antes. Espera que o banqueiro se lembre da última vez que riu na cara de um miserável. A memória ainda o fere. Um homem com roupas puídas aguarda sua vez. Um olhar furtivo, quase desesperado. Carlos sente a pele arrepiar. Lembra-se de quantas vezes se sentiu assim, e invisível. Próximo. A voz do banqueiro corta o ar, como um golpe. O homem avança, hesitante, sem saber que o destino que o aguarda é como um campo minado. Carlos se inclina um pouco, seus olhos grudados no rosto do homem, procurando alguma forma de conexão. O banqueiro ri. Saldo insuficiente. Novamente. O eco da risada ressoa no coração do caixa. O homem fica paralisado, a expressão entre confusa e derrotada. Pela primeira vez, Carlos ergue a voz. Desculpe, mas o banqueiro o interrompe com um gesto, desprezando a interrupção como se fosse um inseto. A indignação queima dentro de Carlos. Ele se imagina diante de uma multidão, gritando por mudança. Silêncio. O homem, ao ouvir a desprezo do banqueiro, murcha. E então, algo muda na atmosfera. Carlos levanta-se, a determinação pulsando em suas veias. Era hora de agir.
Ele não era apenas um caixa, ele era parte de algo maior. É hora de lutarmos por nós mesmos, murmura para si mesmo, sem perceber que as palavras ecoam. O banqueiro interrompe seu riso, confuso. Com um movimento decidido, Carlos pega o cartaz e o levanta para todos verem. Não deixem isso acontecer. Uma nova era está chegando. Os rostos começam a se voltar na direção dele. O murmurinho se transforma em gritos de apoio. O banqueiro, agora pálido, se dá conta do que está prestes a ocorrer. Carlos sente um calor desconhecido brotar dentro de si. Ele não era mais invisível. E a esperança, ela estava se espalhando como fogo em palha seca. Mas, no fundo, Carlos sabe que essa luta só começou. O banqueiro, furioso, avança, e tudo o que Carlos consegue pensar é, do olhar dele, a mudança está a caminho. O chão treme sob seus pés. Ele está prestes a enfrentar o sistema. Carlos observa a cena à sua frente. O banco borbulha, rostos fechados em ansiedade. O eco dos sapatos batendo no piso frio, o murmúrio distante da conversa coletiva. Ele se sente invisível, como um espectador em um teatro onde ninguém nota sua presença. O banqueiro, de terno impecável, atende um cliente. Risos se trocam entre eles, um gesto afetuoso, quase íntimo. Na linha, um homem de roupas desgastadas altera a postura. Espera e observa, a expressão endurecendo. Carlos sente a tensão no ar. Um toque gelado na mão do homem, a moeda escorregando entre os dedos. Esse lugar não é para você, Carlos lembra-se do que o banqueiro disse àquele homem, a voz sarcástica arranhando a memória. Ele aperta o caixa registrador, os botões frios sob os dedos. A indignação fervilha, mas a impotência é um peso no peito. Não vale a pena, ele pensa, mas a fúria começa a fervilhar. O homem de roupas velhas chega mais perto da mesa do banqueiro. A fila se arrasta, olhares se cruzam. O universo do banco parece girar em torno deles. Um peso se instala no ar. Carlos se inclina levemente, focando em cada gesto. O homem respira fundo, um tremor nas mãos. Por favor, senhor, eu só preciso de um. A voz dele, uma mistura de vergonha e necessidade. A risada do banqueiro ecoa, como um sino distorcido, ríspido. O tom sarcástico cai como uma lâmina. Sai da frente, precisa de um milagre para ter saldo aqui. O desdém reverbera. Carlos sente o estômago revirar. E então, algo inesperado. O homem puxa um pequeno pedaço de papel. A voz tremendo, ele murmura, eu não sou o que você pensa. Toda a sala parece se calar. Carlos se inclina mais, a adrenalina pulsando. Ele vê o banqueiro mudar a expressão. Olhos arregalados. Os lábios se fecham. O papel balança, como uma bandeira de rendição. O silêncio se quebra com um estalo. Uma chamada de atenção, um implodir de esperanças. O homem revela o documento. Cédula de patrimônio. Um ativo valioso, um legado invisível. O banqueiro engole em seco. Isso não pode, a voz agora falha, quase um sussurro. Carlos sente o calor nos rostos das pessoas. Espanto, curiosidade. Ele se ergue ligeiro, a invisibilidade começando a dissipar. Um murmúrio atravessa a sala. Olhares se viram, a história dele, a de Carlos, se aproximando. Ele não esperava. Mas queria. A conexão se forma. Uma reluzente fagulha de esperança. Ele observa o homem. Ambos têm histórias. E todos ali precisam ouvir. Mas a pergunta ecoa, será que eles estão prontos para ouvir a verdade? Carlos ajusta a gravata. O tecido arranha seu pescoço, mas ele não se importa. O auditório está cheio. Luzes quentes refletem em rostos esperançosos. Ele se afasta do microfone, observa a plateia. A respiração é constante, mas seu coração é uma bomba. Como eu cheguei aqui, pensa. O contraste entre o passado e o agora o atravessa como um choque elétrico. Ele, o caixa de supermercado, agora compartilhando um palco. A lembrança do banqueiro zombando dele ecoa como um trovão. O desprezo, os olhares de cima para baixo. A humilhação ainda pesa, mas hoje é diferente. Ele ergue a cabeça. Não sou invisível, pensa.
O som de cliques e murmúrios da plateia se transforma em um ruído de fundo distante. Ele se concentra na sua voz. Pede que o público feche os olhos. Uma sala cheia de incertezas. Imaginem um dia normal. Acordar sem saber se seu trabalho vai te respeitar. O silêncio é denso. Ele ouve alguém tossir discretamente. Imaginem ser julgado sem motivos, ser tratado como um número. A tensão se acumula, um fio prestes a estourar. Ele abre os olhos. Eu estava lá. E, mesmo na minha dor, encontrei um jeito. Um murmúrio vai se espalhando. Ele vê rostos se iluminarem com a empatia. Não tenho um saldo milionário, mas tenho histórias. Histórias de luta, superação. Os pensamentos de Carlos se entrelaçam com a voz. Ele fala sobre um dia qualquer. A fila do supermercado. O velho que não tinha dinheiro, a mulher com a criança no colo. Momentos que o banqueiro nunca viu. Uma batida firme na mesa. Alguém na plateia se levanta, olhos brilhando. Continue. Exaltação. Outros se juntam. Ele sente a energia pulsar. Não somos definidos pelo que temos, mas pelo que somos. O reconhecimento não vem do saldo bancário. Vem da nossa luta. Ele se interrompe. O olhar da plateia constrói um muro de aprovação. Eu sou Carlos, e eu sou mais do que um caixa. Um aplauso explode. O som ecoa, vibrante. Carlos sorri. O calor da aceitação envolve seu corpo. Os olhares não são mais de julgamento, mas de admiração. Ele não é mais invisível. O testemunho de um homem que se ergueu. Com cada palavra, ele desmantela o preconceito. Cada frase é um passo em direção à sua verdade. Então, o que você vai fazer com a sua história? Pergunta, provocador. O público, agora atento, reflete. Carlos sente que, finalmente, encontrou seu lugar. E no fundo da alma, uma certeza: este é apenas o começo. O aplauso cresce, e ele se imagina em um futuro onde as histórias são contadas. Mas a plateia não é o único público. Ele sabe que o banqueiro ainda ouve. A luz se apaga lentamente, mas a chama dentro dele arde, intensamente. O reconhecimento que ele merece está apenas começando a se revelar.